Bom, voltando aqui para falar sobre a individuação, né, o mito junguiano para a nossa época e o despertar consciencial, eu vou retomar o texto da onde nós paramos. Então o autor diz: no momento da decisão, em que decidimos dentre, né, aqueles três caminhos possíveis, né, e talvez o caminho mais sugerido seja de fato agarrar o leme e seguir no despertar, enfrentando esse mar agitado, enfrentando esse rio sinuoso, a grande aventura da alma nunca está mais clara. Ao agarrarmos o leme, assumimos a responsabilidade pela jornada, pois mais assustadora que ela possa ser, por mais solitária ou injusta que possa parecer, quando não agarramos o leme, permanecemos presos na primeira idade adulta, presos nas versões neuróticas que constituem nossa personalidade atuante e, por conseguinte, a separação de nós mesmos. Ou seja, simbolicamente, se não agarrarmos o leme em direção ao enfrentamento dessa tempestade que virá desse rio sinuoso que navegaremos dentro da nossa consciência, em termos de trazer à luz as sombras e manejar os complexos e tudo mais, nós ficaríamos presos na primeira idade adulta, que é a idade de formação do ego, né? E até o autor fala uma coisa super interessante, que essa primeira idade adulta é como se fosse uma adolescência estendida, né? A primeira idade adulta é super importante para estarmos em sociedade, para formarmos a personalidade que vai manejar, ou as várias personalidades, claro, que vão lidar com a sociedade, né? E é super importante para a gente construir um nome, uma carreira, uma vida, uma família, os bens, né? Tudo que a vida daqui precisa ter para ser estruturada. Só que uma vez que você, mesmo que você não construa tudo isso, não importa, né? Mas alguma coisa foi construída. E uma vez que a gente chegue no limiar ali, né? Na transição entre idades, nessa crise da meia-idade, nessa passagem do meio, como o autor fala, e não decidamos, após o chamado do inconsciente para retorno ao self, para retorno ao si mesmo, para retorno ao superior, a gente não aceite, nós com certeza ficaremos presos naquela primeira idade. E aí é o que a gente vê, pessoas com alto poder aquisitivo, muitas vezes, alta posição na sociedade, mas com um alto grau de infantilidade, não teve um amadurecimento, né? Porque o ego, na verdade, ele recusou olhar e aceitar que ele tem que voltar. Ele teve o aprendizado dele, e nesse retorno que ele teve que construir uma persona mais forte, né? Uma estrutura mais forte, para que ele possa levar a bagagem que ele aprendeu na primeira idade da vida, né? Antes da passagem do meio, e seguir para a segunda com o retorno a si mesmo, o retorno ao Pai, né? O nosso Pai interno, nossa mônada, como a gente possa chamar, ele fica preso à primeira idade, e o que o torna tanto quanto infantil, porque ficamos numa esfera de superficialidade, né? Em que nós vamos buscar cada vez mais ter bens materiais, aquisições, posses, controle sobre as pessoas, para que possamos nos agarrar cada vez mais aqui, e não aceitar que em algum instante, no limiar da nossa vida, nós teremos que fazer essa passagem, né? E ele até fala, né, pra gente que essa passagem, ela pode ser traumática ou não, se de fato a gente aceitar a passagem do meio, né? Nós aceitarmos a passagem do meio e seguirmos na jornada, nesse aprendizado, aceitação, reconhecimento do inconsciente e trabalho do ego, para que ele reconheça o retorno a si mesmo, para que ele deixe de ser indivíduo e volte a ser uma consciência coletiva. Se nós aceitarmos essa condição, ok, nós faremos uma passagem um tanto quanto mais tranquila no mar, um tanto quanto menos agitado, e um rio menos sinuoso. Se não aceitarmos, arrastaremos isso até o final da nossa vida, e possivelmente isso vai, no chamado inconsciente, vai se transformar em uma doença, na primeira psicossoma, vai se transformar
em algum trauma, e nós faremos uma passagem um tanto quanto difícil, né, um tanto quanto traumática. Então acho que esse é o ponto para a gente falar hoje, e aí daremos continuidade nos próximos vídeos. Obrigado.